O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre uma técnica oriental muito conhecida por vários pacientes e até mesmo utilizada, que é a acupuntura. Para tratar sobre o assunto, eu recebo o fisioterapeuta André Fausto do Carmo. Nós já conversamos sobre o que é, geralmente onde que ela é usada, como que funciona as sessões. André, em relação à reação, eu acho importante, né? Às vezes as pessoas deixam de fazer por achar que pode ter alguma reação, acontecer alguma coisa. Isso é comum? Pode acontecer? Não, Gabriela, não existe nenhuma reação após a sessão de acupuntura. O que pode acontecer é ficar um pouquinho de hiperemia, ou seja, alguma vermelhidão ao redor da agulha, ou o paciente ter um pouquinho de medo, de receio da agulha, mas reações não. Em relação a se eu começo a fazer esse tratamento, eu preciso fazê-lo sempre? Porque às vezes a pessoa faz um tratamento, melhora, mas depois acontece que começa a piorar de novo. No caso da acupuntura, eu vou ficar ligado a ele para sempre ou não? Não necessariamente. A gente tem que ter uma visão da acupuntura como um tratamento dos que a gente tem na medicina ocidental. A acupuntura vai fazer o seu efeito durante o período em que está se fazendo o tratamento. Posteriormente, passado-se algum tempo, pode ser que aquela mesma doença possa voltar a incomodar. Então, o tratamento durante o período, ela tem um resultado muito positivo. Então, em alguns casos, pode curar. Curar é uma palavra meio difícil de a gente falar, né? A gente faz um tratamento, mas em alguns casos ela pode voltar a ter uma recidiva e a gente pode tratar novamente. E o que seria a eletroacupuntura? A eletroacupuntura seria uma evolução da acupuntura tradicional, a acupuntura sistêmica. Então as agulhas são colocadas no corpo e conectadas a um aparelho. Esse aparelho emite algumas ondas que são em hertz para que se tenha algum benefício com o paciente. Eu uso principalmente nos casos de dores, com uma eficácia acima de 90%. Então, em média, a cada sessão de acupuntura o paciente fica 2 dias sem dor. Cada caso, lembrando que cada paciente é um caso em particular, depende muito do tecido muscular, depende de vários fatores, mas em média assim o paciente faz e fica até 2 dias sem dor. Nós temos uma imagem sendo feita na coluna, né? Exatamente. Sim. Então esse aparelho faz com que libere neurotransmissores que vão bloquear a dor, principalmente as endorfinas, adenosinas, e elas também têm uma propriedade anti-inflamatória. Para que tipo de problema geralmente ela é indicada? Mais lombar ou não? O corpo todo? Para cada estação do ano a gente tem algumas doenças específicas, né? Então, atualmente, no período de frio, a gente tem bastante casos de dores em joelhos, dores lombares e ombros. Então, aí a gente tem os atletas que têm as entorses, são tornozelos, pessoas que têm muitos trabalhos manuais, têm dores, as antigas LERs, que agora são as DORT, de punhos, cotovelos. Eu atendo tenistas também, que tem dores de cotovelos, jogadores de vôlei com dor no ombro, cada um na sua área com a sua lesão específica. E a eletroacupuntura, assim, quem faz? O que essa pessoa precisa saber, assim? O que é importante? A pessoa decidiu usar essa forma de tratamento, o que é importante ela ficar sabendo? É sempre bom tu pesquisar o histórico do profissional, conversar com outras pessoas para saber se funciona, se tem um efeito eficaz. É sempre bom tu fazer uma pesquisa para saber com quem está sendo tratado, para que se tenha um efeito e depois você possa cobrar resultado disso também. A eletroacupuntura, ela dura o mesmo tempo que a sessão de acupuntura? Não, é diferente. A eletroacupuntura dura um pouquinho menos, porque esse efeito elétrico, se ficar muito tempo na pele, causa uma fadiga. Então a gente tem que ter uma cautela para não excedermos esse tempo da eletroacupuntura no organismo. Qual seria a diferença de tempo entre as duas? A acupuntura sistêmica é em torno de 20 minutos e a eletroacupuntura são 17 minutos. No caso dos meus pacientes, aí cada profissional tem a sua conduta. A sua forma de trabalhar, né? Em relação aos benefícios, né, da eletroacupuntura, o que a gente poderia dizer assim que ela é importante? Para quê? O foco é dor. Dor é eletroacupuntura. E como eu falei anteriormente, numa sessão tu já fica até 2 dias sem dor. Tem alguma contraindicação para a eletroacupuntura? De alguma forma, algum paciente não pode fazer? A única contraindicação, eu não atendo gestantes, porque eu não atendo gestantes de acupuntura de forma alguma, porque existem alguns pontos que são proibidos, que podem provocar um abortamento, então isso é algo que a gente tem que ter uma certa lisura e não atuar. E com relação à eletroacupuntura, existe uma restrição para quem tem marca-passos. Quem usa marca-passo cardíaco, então, por ser um aparelho elétrico, a gente pode correr um risco de desregular o marca-passo, então é o tipo de paciente que eu não atendo.
Qual dos dois tem sido mais procurados para serem feitos, a eletroacupuntura ou a acupuntura? A eletroacupuntura. É uma procura muito grande, porque quem faz eletroacupuntura melhora, alivia as dores, conversa com um amigo, indica e por aí vai, aquela propaganda boca a boca que funciona muito bem. É a melhor, né? Como que é a finalidade, na verdade, todas essas terapias, elas têm, geralmente em suma, é tratar a dor, né? Qual seria a dica, tu como profissional e como fisioterapeuta, para quem está em casa, que tu daria, assim, em relação a quem tem esses problemas? Consultar primeiro, depois procurar vocês, de cara já pode procurar para de repente tratar de alguma forma paliativamente? Cada pessoa que tem uma dor, um desconforto, geralmente tem seu médico, seu profissional de confiança, né? Então eu peço para que procure seu médico, converse com ele para saber o que ele pensa da acupuntura, se ele prescreve, se ele indica, e depois venha até nós. Venha até nós, faça a acupuntura e volte ao médico contando para ele se foi bom, se teve algum efeito positivo ou não. Mas quem faz uma sessão de acupuntura dificilmente não gosta. O resultado é sempre bem positivo. Acho muito importante as pessoas darem esse feedback, né, esse retorno para o médico, até para que o médico possa continuar indicando as terapias alternativas. Não sei se alguns têm resistência, eu acredito que não, né? Com o passar do tempo foi visto que as técnicas paliativas, elas são muito importantes, né? Já existiu muita resistência com relação à acupuntura, o ceticismo, tudo. Nós somos um pouco céticos, a gente tem que ver para crer e comprovar, né? Então, com relação aos médicos, cada um tem sua especialização na sua área. Então, a acupuntura, eles vão confiar na acupuntura através do feedback dos seus pacientes. Então, já ocorreu muito isso com pacientes meus que voltaram ao médico, o médico perguntou: o que você fez para melhorar? Os casos de paralisia facial. Agora, na estação do inverno, a gente atende muitos casos de paralisia facial. E existe um protocolo e a acupuntura entrou nesse protocolo. Então, médicos que não mandavam pacientes para a paralisia facial, hoje eu vejo o carimbo deles lá que estão encaminhando para a paralisia facial. Então, a acupuntura mostrou através da sua eficácia que pode resolver alguns problemas que até então não eram alcançados. Que bom, André. Eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui e eu deixo esse espaço aberto para que tu deixe teu telefone de contato para as pessoas que gostaram de você possam te procurar. Eu agradeço o convite, o telefone está na tela aí, quem tiver dúvida, quiser nos procurar, estamos à disposição, não precisa ligar só para marcar, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, essa é uma das nossas acessibilidades, a gente está aqui para ajudar todos e estamos à disposição quando precisar da gente. Muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com, sempre em nome da loja Quer Que Embrulhe Que Me Veste, sempre com look legal e diferenciado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.